mão no seu coração neste momento. Vamos falar com o Senhor. Deus querido, Pai amado, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui na sua casa, Senhor, na sua presença. Mais uma vez, Senhor, o Senhor nos dá essa oportunidade de estarmos te buscando, Senhor, com mais força, com mais unção, com mais dedicação. Esse é o dia, Senhor, o dia que o Senhor chama hoje, o dia que nós temos, Senhor. Eu te peço, seja com cada um de nós, que cada um, Senhor, decida coisas importantes nessa noite, porque a nossa vida, meu Pai, nós aprendemos que a nossa vida é o resultado de semeaduras antigas, e todos os dias nós temos uma semente, Senhor. Todos os dias o Senhor nos dá uma porção de graça, uma porção de autoridade, para poder nos autogovernar, de tomar as decisões corretas, de plantar a boa semente na vida das pessoas, de plantar a boa semente na vida de um filho, de um cônjuge, de pessoas desconhecidas, pessoas que, eventualmente, o primeiro contato que elas tiveram com a palavra, muitas vezes foi por uma atitude nossa, que não foi nem falar do Senhor, mas foi uma atitude de integridade, uma atitude de bondade, de amor. Então que o Senhor nos use, Senhor, para que dia após dia nós possamos ser esse testemunho vivo da sua operação. Que sejamos esse testemunho vivo de como o Senhor pode mudar histórias e futuros, Senhor. Como fica notório para pessoas que nos conheceram e nos conhecem, a vida antes e depois do Senhor. Esse é o nosso objetivo, Senhor. Todos os dias um pouco mais de avanço, para que nós venhamos amanhã, depois de amanhã, ao final deste ano, ao final de alguns anos, nós podermos ver resultados de plantios de dias como essa noite, de momentos como esse, Senhor, de crescimento, de aprendizado. Então eu peço, Senhor, desperta cada um de nós, não nos deixa amortecidos, não nos deixa, meu Pai, estagnados, cauterizados, não nos deixa acostumados com a palavra, Senhor. Nós não podemos sair de mais um trabalho como mais uma palavra, mais uma oração. Não, Senhor. Pode ser que amanhã nós não tenhamos mais uma oportunidade, pode ser que hoje seja a nossa última oportunidade, então que nós venhamos a estar corretos diante das pessoas, quebrar barreiras, a rasgar o nosso coração, a pedir perdão ao Senhor, a nos curvarmos diante do Senhor, nos redimirmos das nossas falhas. Nos ajuda, Pai, porque hoje pode ser a nossa última noite, nós não sabemos, nós não temos o ontem nem o amanhã, nós temos o agora. Então que cada um, Senhor, tome decisões corajosas, firmes, ousadas, de continuar numa caminhada progressiva de vitórias. Se erramos, pecamos, falamos algo que tenhamos entristecido o Teu Santo Espírito, tenha misericórdia de nós, meu Pai. Tenha misericórdia, porque o Senhor sabe dos nossos corações. Nós não queremos Te desagradar, nós não queremos estar onde o Senhor não está, Senhor. Se o Senhor não estiver aqui, não faz sentido estarmos aqui. Se o Senhor não estiver no nosso coração, na nossa vida, na nossa família, nada faz sentido, Senhor. Tudo é vazio, tudo é angustiante, tudo é frustrante quando não há Sua presença. Então eu peço, esteja conosco, mas que acima de tudo cada um decida estar com o Senhor, buscar pelo Senhor para que o Senhor permita ser encontrado. Então eu peço, Senhor, que cada um clame com a sua alma, para que o Senhor possa ouvir as nossas orações. Abençoa as famílias, abençoa os casamentos, abençoa aqueles, meu Pai, que estão solteiros, que aqueles que estão sozinhos nesta noite, que o Senhor possa confortar, que o Senhor possa dar direções, que o Senhor possa nos ajudar, meu Pai, a dia após dia, nos parecermos cada vez mais com o Senhor, nosso alvo, nosso varão perfeito, nosso padrão de excelência. Eu peço que o Senhor venha abençoar cada um que aqui está, cada um que está pela transmissão, cada um, meu Pai, que está orando junto conosco nessa corrente de unção, de fé, no nosso projeto Casa Firme, que cada oração que aqui foi feita
e que ainda será, meu Pai, que o Senhor possa ouvir e responder o nosso povo em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, meu Pai, desde já te agradecemos. Peço que o Senhor nos conduza nesta noite, que o Senhor nos ajude nas nossas decisões, que o Senhor nos abra a mente, que o Senhor nos dê revelações de nós mesmos, que o Senhor nos ajude, meu Pai, em cada momento, que seja uma noite especial, como todos os dias são especiais quando nós estamos com o Senhor nas nossas vidas. Muito obrigado, meu Deus querido, nós te amamos e desde já te agradecemos por tudo, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai querido, amém. Governe. Mais forte, governe. Governe. Para nós termos uma coisa como essa, uma vida assim, nós precisamos governar. Governar primeiro o que? O outro, pessoal? O quê? A nossa mente. O primeiro governo vem da nossa mente. Não à toa que a virtude que fecha o fruto do Espírito é o autogoverno, é o domínio próprio. Porque com o amor nós temos capacidade, nós temos poder para fazer todas as demais virtudes, e com o domínio próprio nós conseguimos manter. Então, a palavra de hoje, nós precisamos prestar muita atenção, assim como todas, né? Porque tudo que é a boca do Senhor falando, tudo que é a palavra de Deus, nós precisamos prestar atenção. Porque senão, acontece uma situação muito comum, de muitas vezes a gente está aqui falando, e você está concordando, mas você vira as costas e é aquele que olhou, como diz na palavra, aquele que olhou no espelho e vira as costas e já não se lembra mais da imagem. Muitos, infelizmente, fazem assim. Hoje de manhã nós estávamos num culto que eu estava falando para repetir, e às vezes tem aquele que, às vezes, sempre não tem força. E a palavra, ela tem que te dar vida, ela tem que te dar energia, ela tem que te dar esperança. Você não pode sair a mesma pessoa pensando igual, falando igual. Então, para isso, nós precisamos do governo. Então, governo em todas as áreas da nossa vida. Na mente, na família, em tudo. E aqui eu quero começar com Juízes 6, 1 e 2. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Então já começa assim. Novamente, o povo fez o que o Senhor reprova. Muitas vezes nós caímos nessa mesma situação. Novamente eu fui lá e voltei para as velhas obras. Novamente eu voltei e falei da mesma forma. Novamente eu fui lá e levantei um muro dentro da minha casa. Novamente eu fui lá e desagradei o Senhor. E quando eu desagrado o Senhor, a consequência é eu me enfraquecer. A bênção do Senhor sai e o inimigo entra. Então, a diferença sempre é essa. É sempre Deus naquela situação. A bispa já falou do livro de Josué. O livro de Josué não tem estratégias militares. A gente não aprende com Josué, a gente não aprende com Davi, que foi um grande general. A gente não aprende estratégias militares, a gente aprende o fruto da obediência. A gente aprende o resultado do plantio no Senhor, de um coração sincero. Então, as destruições, aqui nós vemos 7 anos. 7 anos de humilhação, de vergonha, de destruição, aconteceram exatamente por conta dessa falta de relacionamento com o Senhor. Mas o problema não é errar. Os erros nós sabemos que são importantes. Às vezes a gente tenta muito fazer as coisas perfeitas, certinhas, ou muitas vezes a gente se trava esperando o momento perfeito, ou às vezes a gente até anula pessoas, personalidades, porque se não fizer certo, não, o erro é importante. O problema é quando eu continuo naquele erro, porque um erro bom é aquele que eu aprendo com ele, um erro ruim é aquele que eu permaneço na estupidez. Então, a obediência, nós aprendemos com a palavra que é aquela chave que abre as portas. E, obviamente, a desobediência é aquela que fecha. Então, nós vemos Gideão, a palavra de Gideão é uma palavra muito interessante, porque o Senhor confiou nele, o Senhor acreditou nele, o Senhor investiu em Gideão.
E ele acreditou. O Senhor investe em nós, o Senhor acredita em nós, o Senhor quer nos abençoar, o Senhor acredita no potencial que nós temos. Mas muitas vezes nós ignoramos. Tanto que ele começou negando, né? Eu pensei, não, mas se o Senhor fosse com a gente, a nossa vida não estaria assim. Mas ele falou, você é um poderoso guerreiro. Você é uma pessoa escolhida, você pode fazer a diferença nesse mundo. Então, nós vemos Gideão naquele momento obedecendo o que o Senhor fez, o que o Senhor mandou. Falou, vai libertar Israel, vai com a força que você tem. Então nós vemos que enquanto ele obedeceu, os resultados aconteceram. O inimigo era forte? Era forte. Mas nós vemos a diferença. Quando o povo de Israel foi enfrentar Ai, estava desconcertado, o Acã tinha feito desobedecido a Deus, aquele inimigo não parecia forte. Mas sem a bênção de Deus, aquele inimigo se tornou muito forte. Eles venceram Jericó e apanharam de Ai. Mas quando eles se consertaram, eles tiveram a vitória. Então o problema nunca é o nosso inimigo. O problema nunca é o problema. O problema é a obediência ou a falta dela. Então nós vemos aqui como que nós, no momento de desatenção, nós podemos simplesmente acostumar com as coisas, que é o que eu falei no começo, de você se acostumar de estar na igreja, se acostumar com a palavra. Você para de enxergar muitas coisas. Olha aqui um exemplo de Gênesis 35. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele. Fala comigo. Livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Jacó, o cara que teve tantas experiências. Jacó aceitou. Deixou passar uma coisinha, outra coisinha, não quis tratar naquele momento, não quis confusão com outro no outro momento. E as coisas foram entrando, até que chegou um momento limite, que precisou ser uma decisão precisou ser tomada. Então, é impressionante como é que nós podemos nos acostumar com coisas que estão horríveis na nossa vida. Com coisas que estão indo de mal a pior e nós estamos lá aceitando. Você aceita no seu casamento coisas de desrespeito, aceita um filho que vira as costas para você, e você quer se convencer, é coisa da idade. Igual esses dias eu estava ouvindo uma pessoa que trouxe para eu ver uma questão para ele, jurídica, para eu ajudar ele. Eu falei, luta pelo que é seu, foi Deus quem te deu essa vitória. Ele já estava, eu espero que não falou só na minha frente, que aquilo foi uma decisão dele. Mas que ele já estava considerando abrir mão de uma coisa, e não é 100, 200 reais não, era de 60 mil. Abrir mão do negócio, porque, não sei, eu estava pensando até em deixar quieto isso daí. Não, você não pode deixar quieto isso não. Você não pode abrir mão das coisas, porque é assim que a gente se torna uma pessoa fraca, uma pessoa que não conquista nada, uma pessoa derrotada e frustrada. Você deixa uma coisinha entrar hoje, outra coisa amanhã, daqui a pouco você está todo dominado. Então a gente ouve vozes. O diabo vem falando que não vai funcionar, nem adianta tentar, é difícil demais, não é da sua personalidade, você não consegue. Quantas coisas que nós ouvimos, quantas vezes que nós recebemos a palavra como Deus falou para Gideão, o Senhor é com você, poderoso guerreiro. E vem a voz do diabo e fala, eu sou menorzinho, eu não tenho boca, eu não tenho nada para acrescentar, eu sou burro. Eu não fiz faculdade, eu não tenho aquela amizade, eu não tenho a influência em nada. Então a gente ouve muitas vozes. E essas vozes nos conduzem a tomar decisões, a fazer escolhas. E essas escolhas sempre vão ter consequências. Mas será que essas consequências vão ser boas ou ruins? Então é isso que nós precisamos entender. O problema não é o problema. O problema são as prioridades, porque os problemas são naturais da nossa vida. O ímpio e o justo têm problema, então a gente não tem que ficar preocupado.
fugindo do problema, porque com ele a gente pode crescer, a gente pode amadurecer, a gente pode ir para um outro nível, a gente pode muitas coisas. Ou a gente pode ficar no mesmo lugar, acuado, com medo, nos sentindo frágeis. Então, é isso que nós temos que vencer. É essa guerra das vozes, essa guerra espiritual. Então nós precisamos aprender com essas mensagens. O Gideão, no auge da liderança dele, ele estava ganhando tudo, fazendo tudo. Ele derrotou os inimigos, ele limpou o país da idolatria. Ele mostrou como era possível uma vitória impossível com a ajuda de Deus. Então ele mostrou para o povo a glória do Senhor, usando quantas pessoas? Quantos soldados, pessoal? 300. E eles não tinham 300 soldados? Não, tinha 32 mil. Mas os 32 mil não foram suficientes para derrotar um inimigo que estava há 7 anos. Então, qual foi o segredo? Foi a palavra, foi crer. Vai libertar o povo. Você é um poderoso guerreiro. Então, muitas vezes, nós vemos, naquele auge, ele fez coisas maravilhosas. Mas chegou um momento, aquele momento perigoso, o momento que está tudo bem, em que ele se acostumou. Lembra do começo? Acostumar com alguma coisa? Ele se acostumou. Ele entrou no comodismo, ele aceitou a passividade, a inércia, ele abandonou um chamado. E a palavra já nos ensina isso. Não volta, se você pegou no arado, você não pode soltar mais. Então ele rejeitou o chamado dele, ele fugiu das responsabilidades. E tudo que nós fugimos vai custar muito caro. Então ele usou todas aquelas bênçãos, as vitórias sobre os inimigos, para fazer um colete sacerdotal. Então, mas ele fez para um povo que ele sabia que não tinha estrutura. Eles tinham um padrão. Qual era o padrão daquele povo? O que nós lemos aqui no comecinho, pessoal? Me lembra aí. Juízes 6, vamos lá, pessoal. Primeiro versículo que eu li. De novo, fala comigo, de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E o que o Senhor sempre reprovou? Idolatria. Fala, idolatria. Novamente, o que eles fizeram? Voltaram para a idolatria. Fez o colete sacerdotal, por quê? Porque ele não quis assumir a sua postura de líder. Ele foi até um ponto e parou. Não, aquele era o chamado dele para o resto da vida dele. Então, aquela bênção que ele fez um colete sacerdotal, ele falou, ô Gideão, vem governar sobre nós. Ele falou, eu não vou governar, meus filhos, meus netos, ninguém vai governar. Deus vai governar, mas Deus usa pessoas. Era para usar ele. Aí o que ele fez? Muito sabiamente, ele fez um ídolo. Fez um colete sacerdotal. O colete sacerdotal vai guiar vocês. Qual o sentido disso? Simplesmente ele quis se livrar do problema e buscou um problema ainda maior para ele. Então aquela bênção, que poderia ter sido uma bênção, se tornou um objeto de adoração. Para um povo que novamente voltava para as mesmas obras. Tinha um padrão de idolatria. Então muitas vezes nós temos esse padrão de idolatria. Nós até damos passos, mas a gente volta para a idolatria. A gente volta para as brigas, para o padrão vitimista ou trem desgraçado. O padrão vitimista é uma desgraça. Esperando o que vão fazer por mim, a pessoa deve sempre, alguém deve alguma coisa para ela. O padrão da imoralidade. Por quê? Porque ainda não rompeu. Gideão foi egoísta. Ele foi para o caminho que ele considerou mais fácil. Mas para aceitar o desafio do Senhor, ele consultou a Deus, ele pediu provas, né? Ele fez um monte de coisas. Para fazer o colete sacerdotal, para sair da posição dele, ele não pediu orientação de Deus. A gente vê os padrões. O que realmente era, ele queria fazer a vontade de Deus, o que era o Gideão, a carne do Gideão falando. Então ele foi viver a vida dele. Ele abandonou o propósito,
ele quis uma vida sossegada, aparentemente, uma vida sem pressão, ele foi fugir dos problemas. Ele foi seguir o conselho do Timão e do Pumba, né? Ele foi por Hakuna Matata, vamos fugir dos problemas, mas os problemas estavam lá ainda. Tanto que os problemas alcançaram a vida dele. Então, aquela era a missão da vida dele, libertar o povo, conduzir o povo. Então, a partir daquele declínio espiritual, todo o povo, quem que era a liderança lá? Gideão. Quem que é o líder na sua casa? Quem que é o líder da sua mente, da sua vida? É o Senhor mesmo? Será que é o diabo? Porque a partir daquele afastamento, o declínio da liderança dele, o povo voltou para Baal. O povo foi para Baal-Berite, que significa Baal da aliança. Então, ao invés de fazer a aliança com Deus, eles fizeram a aliança com Baal. Então, esse declínio espiritual é o que causa o declínio das bênçãos da vida. Tanto que nós sabemos, na palavra, nós sabemos que são nos momentos, a bispa já fez culto sobre isso. Ontem eu falando com uma pessoa que está no momento maravilhoso da vida dele, nós temos que prestar ainda mais atenção nos momentos mais altos, nos momentos de maior bênção, nos momentos de maior paz, como Gideão estava aqui. É o momento mais perigoso, porque são nesses momentos que nós podemos relaxar. São nesses momentos que nós podemos, sem perceber, estar com a nossa mente cauterizada. E aí você acaba cedendo o seu lugar. Você vai dar, você entrega o seu lugar. Porque uma coisa é fato, o ser humano, ele tem a tendência a se adaptar muito fácil às coisas. Sejam com coisas boas, porque todo mundo quer se adaptar a coisas boas, e sejam com coisas ruins. Então ele se adapta com alguma doença, ele se adapta com um problema no casamento, ele se adapta com uma situação com os filhos, ele se adapta com uma situação no trabalho. Para ele vai ficando aquilo comum, sabe? É comum, e ele vai deixando o diabo roubar. Em Juízes 9, versículo 7, diz assim: Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: Ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira: Seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: Deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: Venha ser nosso rei. A figueira, porém, respondeu: Deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: Venha ser nosso rei. A videira, porém, respondeu: Deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: Venha ser nosso rei. E o espinheiro disse às árvores: Se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Você sabe por quê que o espinheiro assume o lugar? Sabe por quê que ele tomou o lugar? Sabe por quê que ele aceitou o lugar? Porque o restante não quis. E às vezes nós estamos cedendo o nosso lugar, aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Se você recebeu algo para você, isso você pode colocar em tudo: um casamento, filhos, um emprego, um setor, uma função, um propósito. Foi o Senhor quem confiou nas suas mãos. Se você não assume o seu lugar e diz: bom, esse lugar é meu, aqui ninguém pega, daqui ninguém me tira. É o seu lugar, está tomado. Agora, se você simplesmente vai cedendo com as coisas do dia a dia que vão acontecendo, o espinheiro toma o lugar. E aí depois, sabe o que acontece? A tendência é jogar a culpa no diabo. A culpa é do diabo. Tudo do diabo, foi o diabo que fez. O diabo só solta o burro. Você não assistiu com o da mulher, você não sabe do que eu estou falando. Mas o diabo
às vezes ele só dá um empurrão. Ele só solta alguma coisa. A pessoa faz o resto. Às vezes ela cede o lugar por se sentir incapaz, assim como Gideão. Às vezes ela cede o lugar por preguiça, pura preguiça. Às vezes ela cede o lugar porque ela está vendo que o desafio, talvez a competição ali está muito grande e ela se sente menor. Bom, não vou conseguir dar conta disso. Quando você cede algo que Deus deu a você, o espinheiro vai pegar. O espinheiro toma o espaço. E esse espinheiro você pode pôr nomes. Você pode colocar nome nele, inclusive. O espinheiro pode ser um caso extraconjugal. O espinheiro pode ser uma pessoa que foi colocada no seu lugar no trabalho. O espinheiro pode ser alguém que foi colocado no meio do seu relacionamento com seus filhos. O espinheiro pode ser até na sua saúde, na sua vida espiritual. Porque se você não dá manutenção para a sua vida espiritual, você vai morrer. Se você não dá manutenção na sua saúde, você vai adoecer. E o espinheiro está assumindo lugar. E você está de um lado dizendo que é culpa do diabo, não sei o que está acontecendo, eu sirvo a Deus, eu faço as coisas, mas a parte que nos cabe, às vezes não está sendo feita. Não adianta dizer que foi o diabo, às vezes foi preguiça mesmo. Falta de interesse. E isso tem muito em casamento. Não tenho mais vontade. Não tenho mais interesse. Não quero mais isso para mim. Não quero mais viver isso. E vai cedendo o seu lugar e vai entrando um espinheiro no meio de vocês dois. Não quero mais dormir do lado dele, ou não quero mais dormir do lado dela, vou para o quarto. Vou para o outro quarto. Vou para a sala. Eu era a rainha de pegar o travesseirinho e o cobertor. Nunca. Aquela história assim, aqui que às vezes tem essas coisas. Que vergonha. Nunca participe dos 3 anos valentes você. Fala assim, você vai dormir na sala, sai daqui. Jamais. Acha? A mulher mandava, sai do quarto. Eu pegava meu travesseirinho. Eu vou me esparramar aqui, vai você para a sala. Meu cobertorzinho, ia para a sala. Aí eu fazia gracinha, encostava, dava choque. Aí parece que vai... não pode encostar o pé que o negócio vai dar choque mesmo. Mas começa num dia. Um dia que você vai para a sala, nos outros, a sua tendência é ir para a sala também. Ou às vezes ir até embora. Aí um acostuma, né? Acostuma. Nem faz falta. Aí o espinheiro entra no meio do casal. Porque parece que eles não conseguem nem mais se encostar. Porque já está ali no meio. Eu não sei o que aconteceu, sabe? Você deu a largada. Você deu largada. Foi dormir na casa da mãe. Saiu. O sofá é o clássico de briga. Uma vez que você fizer isso, você vai fazer sempre. É o padrão, a história do padrão. Isso é um padrão. Uma vez, esses dias eu disse até para um casal... E vamos deixar o povo aí com medo, mas é verdade. Se aquela casa não tem Deus, quem está dormindo naquela cama com o outro lá? Mas isso é o real. Diabo. A bispa tem histórias assustadoras de testemunhos que ela recebeu. Se você abandona a sua cama, saiba que você está dormindo com o diabo lá. Viu? Aí acho que é brincadeira, porque está falando dando risada. É verdade. Você acha que é brincadeira, mas a bispa tem histórias assustadoras disso. De mulheres que sentiram a cama, inclusive... Apertando. Sabe quando você senta e a cama dá aquela descida? Dela sentir isso. Briga de casal. Um que dormiu emburrado com o outro, brigado com o outro. Olha o povo arrepiando. Aí nisso... Não, aqui dentro não, hein? Aí nisso, sabe o que acontece? Muitos casais, por exemplo, a pornografia entra na vida deles por causa disso. Porque abandonaram o leito conjugal, saíram do leito, cederam o seu lugar para o mal. Cederam o seu lugar para o espinheiro. E o espinheiro não vai só deitar lá não, viu? Ele faz muitas outras coisas. Às vezes é a preguiça sexual, mas isso é clássico. Isso é muito clássico. Começa uma preguiça, não estou com vontade de fazer nada, não quero nada. Mas quanto menos se faz qualquer coisa, menos vontade a gente tem, porque perde o hábito. Exatamente, você não quer ir na academia, por exemplo. Sim. Você vai perdendo a vontade até parar. Você não tem vontade de ficar com a sua família,
você vai ficar com menos vontade, porque aquilo vai se Sim. tornando um padrão, a gente vai se acostumando. Você se acostuma, inclusive nisso, a ter preguiça de fazer sexo. Porque casaram, estão ali, você tem o seu papel mulher e o homem tem o papel dele. Você vai cedendo o seu espaço, você não quer mais fazer, você está cansada. Ai, estou isso, estou aquilo e tal. Você cede lugar. Cede lugar para um caso extraconjugal, cede lugar para a pornografia, cede lugar para tantas outras coisas, para a masturbação, para olhar para outros lugares. Aí, às vezes, vem mulher reclamando, porque meu marido está olhando não sei para onde e tal, não sei o quê. Escuta, como é que tá? Aí você vai mais a fundo, não se relacionam sexualmente, não tem tempo de qualidade juntos, não ficam juntos, e o espinheiro foi entrando. A preguiça sexual pode vir dos dois lados, viu? Não é só uma preguiça sexual feminina, não. Porque a mulher, às vezes, tem essa tendência de dizer que a mulher, às vezes, é mais preguiçosa, sexualmente falando, mas tem preguiça sexual da parte do homem também. E aí fica aquele joguinho tem gente de ego. que vem falar sobre isso, né? Que ela tá cheia de vontade e o homem tá lá abatido. Abatido, não procura. Porque eu vou dizer para você, aqui, eu como esposa, como mulher, eu digo a você, a mulher, é importante ela ter o seu papel no casamento, ela procurar o seu esposo, ela ter liberdade para procurar o seu esposo, né, para vocês se relacionarem, é importante, ela tem que ter essa liberdade, ela tem que ter essa tranquilidade. Essa tranquilidade. Ela tem que ser tranquila. É o que eu falo. Em relação a isso. Se está com vontade também, não fica... se não falar nada, eu também não falo. Mas que coisa imatura. A grande maioria, não vou generalizar, mas a grande maioria das mulheres gostam de ser procuradas. Elas gostam de ser cortejadas. Elas gostam de ser desejadas. Ela gosta. Ela pode procurar você. Mas a tendência é que a mulher goste que o homem a procure. Que ele vá em busca, que ele deseje ela. E às vezes, sabe o que acontece? Quando o homem tem essa preguiça sexual no casamento, sabe o que acontece? Ela começa a se sentir rejeitada. Ele não gosta mais de mim, eu estou feia, aconteceu alguma coisa, tem algo errado e tal. A tendência dela é fechar também e ficar, inclusive, tensa de procurar o seu parceiro. E para isso, por que eu estou entrando nesse assunto? Porque depois, quando acontece algo mais grave, seja no trabalho, seja em algum outro lugar, alguma conversinha e tal, que não deveria estar tendo com outras mulheres ou com outros homens, você vai ter que fazer uma análise profunda se você não cedeu o seu lugar para aquela pessoa. Porque esse é o seu lugar de esposa, esse é o seu lugar de marido. Então não ceda para ninguém. Ele é seu. Se você abre espaço, acabou. Não tem mais. E tem que ter a atitude certa, né? Tem o investimento... que às vezes come com os olhos, né? Às vezes não está bem isso eu falo apresentável, muito. Às vezes aparece com aqueles shorts que não ajudam nada. É porque eu comprei 2 shortão para ficar confortável em casa. Tá me azucrinando por causa do short, do shortão Aí que eu eu fui comprei. e invisto, né? Compro as roupinhas, as camisolinhas, tal, para não usar aquele shortão, o meu short quase. Confortável. Não ajuda. Eu gosto de conforto às vezes. Tem dia que você quer ficar confortável, né? Não é um problema ficar mais confortável, mas eu acho interessante. Esses dias a Bispa no almoço, o que ela falou para você e para o Fer? Esse foi ótimo. Sim, eu não quero imaginar que eu tenho 2 franguinhos. E ela queria dizer os franguinhos, de que eu não quero imaginar que a esposa de vocês tem que procurar vocês para fazer alguma coisa. Não, mas eu não quero imaginar mesmo. E ali todo mundo riu. Né? Estamos indo, tchau. Porque a tendência é essa. Essa é a tendência normal das coisas. Às vezes, ceder o seu lugar, inclusive com os filhos, de ser mãe. Preguiça de ser mãe, preguiça de ser pai. Às vezes, pais de meninos, o seu filho precisa de tempo com você. Ele precisa aprender a ser homem com você. Quando o seu menino fica muito tempo com a mãe, ele vai acabar tendo uma dificuldade a mais
de se fortalecer, né? De ter algumas atitudes um pouco mais viris, digamos assim. Por quê? Porque ele precisa de tempo. E as meninas precisam de tempo com as mães. Não pode ter essa preguiça, porque aí você cede lugar. A preguiça é cumulativa. A Extremamente. preguiça, ela, quanto mais preguiçoso, mais ocioso você fica, mais sem falta de vontade para reagir, para fazer as coisas, fica. Então, quanto mais preguiçoso, mais preguiça você vai ter. Então, esse é um estilo de vida. Tem aquelas pessoas que já acordam mais cedo, já tem uma outra energia, diferente daquele que ainda acorda 9, 10 horas, o dia não rende nada. E aquele que já acorda, já está focado na coisa, ou seja, é um estilo de vida, não é esse negócio de, eu não gosto, não, é um estilo de vida, você acostuma com aquilo, acostuma com o bem e com o mal. Quanto mais você dorme, mais você quer dormir. Quanto menos você faz sexo, menos você quer fazer. Quanto menos você tem tempo para tirar com seu marido ou com seus filhos, menos você quer ficar, mais você quer ficar tendo tempo no seu celular ou no seu momento de descanso. Quanto menos você tem vontade de ensinar os seus filhos, é o mundo que vai ensinando eles, os professores, os colegas. Eu aprendi com meu amigo. Aí o que o pai incutiu não serve de nada mais. Não quer orar, não quer vir na igreja, não quer orar com a família, está sempre correndo, sem tempo. O espinheiro vai tomar conta de tudo. E depois é sempre a mesma pergunta. Mas o que está acontecendo? Esse menino nasceu na igreja, mas ele viu atitudes que mexiam com ele, de uma fé verdadeira. Ele viu uma diferença, senão ele não vai querer a igreja. Ele não vai querer fazer as coisas, não adianta. E eu sei, ser mãe e pai, mas eu vou para o lado da mãe, é exaustivo. Mulheres, eu sei disso, é exaustivo. Às vezes você está mesmo muito cansado, exausto, sabe? Às vezes você quer aqueles 5 minutos de silêncio e tal. É exaustivo, mas é um período. E se eu não assumir o meu papel ali de mãe, aí o espinheiro assume. E aí o espinheiro pode vir em forma de um namorado inadequado, uma amizade completamente errada, que leva para qualquer outro lugar. Esses dias nós recebemos um caso de uma mãe aflita, do menino, sim, pensa um menino que cresceu, desenvolveu, fez tudo direitinho a vida toda. Foi dar uma vacilada na fé, o menino se envolveu com uma moça, e a moça, assim, levou ele para um monte de coisas e fez um monte de coisas, e aquela mãe aflita agora. Por quê? Porque um pouco que cedeu o espaço, o espinheiro entrou e assumiu. Pronto, já que vocês não querem assumir o papel, o espinheiro entra e assume. É a história dos filhos, né? Às vezes vem gente falando que está com situações com os filhos e não tem outra saída. É exatamente a história do espinheiro. Se não tem uma família que está lá unida, que tem abraço, que beija, que ora, que está a família junta concordando, que tem lá na sexta-feira, no sábado, o seu momento em família, de sair, andar de bicicleta, assistir um filme, fazer alguma coisa junta, ele vai querer ficar com o colega, ele vai dar mais crédito à amizade de fora, porque está faltando o alicerce. Mas quando esse alicerce é bem feito, ele vai saber lá fora dizer não. Sim. Ele não vai sentir falta daquelas amizades, porque ele vai estar preenchido com as amizades da igreja, por exemplo, ele vai estar preenchido com as coisas da o obra. carinho dele dentro da família, que ele recebe. Então, não vai fazer aquela falta, ele vai saber, não, beleza, eu só estudo com meu amigo, não vai ter aquela necessidade de estar lá na festa, no aniversário, não sei o quê, porque ele já está muito suprido. Então, é exatamente isso, a gente tem que trazer para a nossa vida cada uma dessas situações. A gente vai ver mais para frente, o Gideão, ele não quis se posicionar na vida, tudo caiu, ele não quis se posicionar em uma área, toda a casa dele acabou. E você não pode se esconder atrás da frase de mas eu sirvo a Deus, ou eu sou obreiro, ou eu vou na igreja segunda, quarta, domingo, eu vou na igreja todos os dias. Não se esconda atrás dessa frase nunca, porque servir a Deus não tira a sua obrigação de cumprir o seu papel. Mas eu sirvo a Deus. Você cumpre o seu papel de esposa? Cumpre o seu papel de esposo? Você cumpre o seu papel de mãe ou de pai? É leal no seu trabalho? Não, mas eu sirvo a Deus. Uma vez a gente até recebeu uma pergunta dessa na caixinha de perguntas ali, sabe? Eu dizimo, eu oferto, mas a moça ali que trabalha comigo foi
foi promovida, foi para um cargo melhor que eu, tipo, não aceito isso e tal. Pois é, porque às vezes ela podia não ser nem a mais capacitada para ser promovida ao cargo. Mas às vezes a moça foi abrindo espaço e o espinheiro foi entrando e conquistando o espaço que era dela. Eu sirvo a Deus, você cumpre o seu papel? Porque às vezes, eu recebi um testemunho uma vez, e aquilo me deixou muito em alerta, mexeu comigo mesmo. De um marido, a forma dele amar talvez não era aquela, e a esposa esperava, sabe? Poxa, no dia da mulher, levar uma flor, fazer alguma coisa, no dia das mães, uma flor que seja. Eu gosto de presente. Queria dizer que eu gosto de flores, mas gosto de presente. Então, seja uma flor unida com um presente, né? Vamos fazer um bônus, fazendo favor. Inclusive, nós estamos... Vocês sabem que a gente está chegando, hein? Nosso aniversário de casamento. Deixa só lembrar aqui no altar, só para a gente ter um respaldo bíblico, em nome de Jesus. Aí, num dia da mulher, não leva uma flor, não pratica um presente, não compra alguma coisinha, ainda que seja um cartão ou um bilhete, nada. Eu sou seu presente. Eu agradeço, mas se viesse com Você quer me alguma trocar? caixinha na mão, assim, ó. Quer me trocar por uma caixa? Não, quero os dois. Quero a união, uma junção. Então vou vir numa caixa. Então, o relato dela assim, sabe? No dia da mulher, por exemplo, não ganhou nenhuma flor, nem um parabéns, nada. Aí chega alguém no trabalho dela, com flores para todas as mulheres ali, e deu para cada uma, inclusive para ela. Olha o perigo. Olha o perigo. Porque aí, o que ela não recebeu do marido dela, recebeu de alguém do trabalho. Já faz isso morrer a admiração, já faz ela olhar para ele de uma outra forma, se fechar cada vez mais, e às vezes até abrir o coração para aquele homem. Ou também, ao contrário, que eu também já recebi o testemunho de um homem, inclusive, que uma conversa mais aberta que ele teve com a companheira de trabalho, nada relacionado a nada, mas só o fato dele sentar e ouvir ela e compreender ela naquele momento, fez ela sentir algo por ele e se declarar para ele depois, mesmo sabendo que ele era casado. Ali, abriu a brecha. Porque quando você não tem tempo para ouvir, tanto sua esposa quanto seu esposo, alguém vai ouvir. E o espinheiro escuta. O espinheiro escuta. Ele tem tempo. O espinheiro tem tempo, tem dedicação, ele fala coisas bonitas. Isso pode ser tanto relacionamentos extraconjugais quanto a mãe. Meu marido não me ouve, aí fica de conversinha com a mãe. E conversinha com a mãe. E às vezes a mãe não dá os conselhos que deveria dar. Porque às vezes pode ter mães que fermentam e não tenta jogar água, joga gasolina. Mas isso não é só mãe, não. Isso pode ser parente, irmã, vizinha, amiga. Você não tem tempo para ouvir? Alguém vai ouvir. Você não tem tempo para comprar uma flor? Vai chegar um espinheiro e vai entregar. Você não tem tempo para tomar um café? E tem outras pessoas que adoram café. Café é uma delícia. O que não falta é gente que não gosta de café, que gosta de café. Não falta. Ali tem o espinheiro. Você não tem tempo para cuidar das crianças? Tem mulher doidinha para cuidar dos teus filhos junto com o teu marido. Adoro criança. E a clássica, né? Tem umas clássicas assim. Nossa, que lindas suas filhas, parece tanto com o pai. Oi? Não ouvi, linda. Fala de novo, que eu não escutei. Tem? Palavras de afirmação. Às vezes ela está doida para cuidar das suas crianças ali. Por quê? Porque você não está com preguiça, você não quer acompanhar nas coisas, você não quer fazer nada. Assuma o seu papel, porque o espinheiro está pronto para assumir. Então. E essa questão de, eu sirvo a Deus e minha vida não vai, Sim. A gente tem que se libertar disso também, desse paradigma, porque servir a Deus não é falar que é evangélico ou ir numa igreja, não. Servir a Deus é amar, servir a Deus é ter excelência, servir a Deus é falar a verdade, né? Até num caso que a gente estava falando, a pessoa diz que serve a Deus, que está aprendendo muitas coisas, né? Mas ainda não se libertou da mentira. Não. Então, que servir a Deus é esse? Não, é um servir a Deus superficial. Então, quando a oliveira não quer ajudar, o espinheiro vai se colocar à disposição. Quando a oliveira
não quer ouvir, o espinheiro está lá só de ouvido. Pode falar, querida, eu estou te ouvindo. Eu sou seu amigo, estou disposto a te ouvir. Quando a oliveira não quer fazer o seu papel, tá ao lado e tal, vão ter outros. Os espinheiros querem. E tem espinheiros para todos os lados, na verdade. E a mulher, eu já atendi os dois casos. Tanto mulher que quer muito ser cuidada, amada, protegida, quanto mulheres que diziam para mim, assim, com a boca cheia, eu não preciso de homem para nada, eu não quero nada, eu me basto, eu faço tudo. Mas, no fundo, essas que falaram isso para mim, todas queriam ser amadas. Todas queriam ser cuidadas. Ainda que ela tenha sido ensinada a agir como chefe da casa. Eu fui ensinada a agir como o homem da casa. Uma mãe que cuidou de só mulheres, sozinhas, sem pai, sem a figura masculina, então você trata de se defender aí desse mundo e se defenda. Não deixa homem fazer nada com vocês, né? Se imponham. E eu e minhas duas irmãs sempre tinha essa posição de se impor muito, até eu casar e ter esse monte de conflitos com o meu marido. Porque ao mesmo tempo que eu queria ser amada e ser cuidada, eu também ficava batendo de frente com ele. Eu não preciso de você, eu posso fazer isso sozinha, eu posso fazer essas coisas sozinha, pode deixar que eu resolvo, pode deixar que eu faça e tal. E aí, quando ele deixava mesmo, tá bom então, Mariana, vai, se vira então. Aí eu sentia, ai, não me ama, nem cuida de mim, tá vendo? Não falei que ele é um grosso e tal, não sei o quê, só dá patada, né, e tal. Mas era meio que para também dar uma lição, sabe? Não preciso, pode deixar que eu faça. Tá bom, então faz. Ai, nossa, nem insistir um pouco mais. Você vê que esse é um mal da... Vamos fazer um parênteses Não fala aqui. mal das mulheres, não. Que Esse eu sou é um mal de defensora muita delas. mulher. Muita mulher está sempre insatisfeita. Sim. É uma conversa que a gente já teve em alguns momentos, que enquanto o marido estava lá no bar, estava lá fazendo coisa errada, a mulher estava aqui, estava orando por ele e tal, muda aquele homem, Senhor. Quando o homem se posiciona, ela continua achando um problema, porque agora faz isso... Só fica na igreja? Não, tem que analisar isso. Tem mulher que é é verdade. Tem sim. mulher que só sabe ver o lado ruim das coisas, só reclama. Então isso daí também, cada uma aqui precisa observar esse detalhe, que às vezes é aquele tipo de mulher que sempre acha um problema para encher o saco. Isso, sempre. Tem sempre alguma coisa faltando. Inclusive o culto das mulheres hoje foi isso. A maneira como você olha para as coisas, aquilo pode ser um problema ou pode ser mais alguma situação que você vai passar por cima. Trata bem o homem, muitas vezes, trata bem o homem quando ele é ruim. Quando ele fica bom, aí começa a maltratar. Tem sempre aquela sensação de insatisfação. Não valida. Aí tem aquela sensação assim, porque isso eu fiz muito, na verdade. Porque o Murilo não me dá flores. Aí o Murilo dava flores, não vem nenhum cartão. Aí, tá vendo? Aí vinha a flor e o cartão, nem um presentinho. É isso mesmo, pessoal. Aquela reclamação, nunca, é insaciável aquele negócio. Sempre ficava encontrando alguma coisa, sabe? Um detalhe, parecia que tinha que ser tudo perfeito. Um negocinho que saísse da conta, nossa, estragou tudo. Não era bem assim que eu queria. Na verdade, eu nem sabia o que eu queria. Isso. Na verdade, eu queria ser amada, mas nem sabia como era isso. A gente precisa descobrir. E não ceder o seu espaço. A palavra hoje é essa, governe. O que é governar? É você receber algo nas mãos que é da sua responsabilidade. Você recebeu esse casamento, essa responsabilidade é sua. Você recebeu esses filhos, sua responsabilidade. Você quis esse cargo, sua responsabilidade. Você quis esse setor, é sua responsabilidade. Quando nós recebemos o papel de fazer o culto às quartas-feiras, e a gente até brinca, né? Nossa, quebra a semana no meio. É uma responsabilidade. E nós tínhamos uma viagem marcada ali, a gente tinha marcado o ano passado. Desde novembro. A gente nem sabia que ia pregar às quartas-feiras ainda. Desde o ano passado. Quando a gente viu, a nossa viagem era quarta, quinta... Quarta, quinta, sexta. Isso, quarta, quinta e sexta. É uma responsabilidade. Isso é meu. Eu não vou ceder o meu lugar para ninguém. Então nós vamos perder uma diária,
mas nós vamos fazer o culto e a gente vai depois. Por fim, consegui organizar as coisas, mas fizemos o culto e fomos depois. Nada, esse é um compromisso, é a nossa responsabilidade. Assim é com tudo na sua vida. Tudo que Deus deu a você para governar é sua responsabilidade. Assuma o seu papel. Às vezes, quando está uma situação difícil, a pessoa procura um problema. Ela caça, ela vasculha. Como é que eu posso criar um caso aqui? Como é que é um vício? Quantas vezes que a gente já conversou sobre isso? Da autossabotagem. Quantas vezes que a gente já conversou que a Mariana, muitas vezes, ela tinha atitudes autossabotadoras. Em momentos que a gente estava bem, em momentos que estava assim, tudo tranquilo, ela conseguia enxergar um problema, que é o exemplo, por exemplo, da flor. Ah, não dá flor, tá dá flor. Ah, não tem cartão, dá o cartão, falta o presente. Então, assim, sempre vê um problema. Ah, então vamos ser, então, o cara que não dá nada, então. Aí vai achar um problema. Aí o cara que dá, aí também acha um problema. Então, e também tinha aquela questão, nossa, que isso é nosso, mas a gente vê ainda hoje em muitos casais, a sabotagem dos passeios, é o demônio do passeio. Isso é um É o demônio da sexta-feira, o demônio da viagem, o demônio do passeio. Falou, vamos sair, briga. É briga por um trem e esqueceu um negócio, ó. Vamos viajar, briga. Passa a viagem toda, brigada. Vamos, sexta-feira, vamos fazer um programa em família, briga, bem na sexta. E a gente começou a analisar isso. Não era coincidência aquilo. Eu falava, o que eu falava? Olha, sexta-feira está chegando. Era quinta-feira, já estava querendo entrelaçar os bigodes. Isso. Olha, Mari, olha... E agora, o que a gente viveu nesse início de ano? Olha, o culto, chegava na terça, estava querendo já começar a... cara. Começar a querer trançar os bigodes. Olha, o culto... Nossa, Jesus, me ajuda, então. Agora a gente tem que cuidar da terça-feira, não mais da sexta-feira. A pessoa não vê que toda sexta-feira é um problema, que toda saída é um problema, às vezes que todo jantar é um problema. Nossa. Aí tudo fica traumático. Você vai fazer uma viagem, você já pensa no pior, vai dar briga isso. Ah, vai ter um passeio, meu Deus, todo mundo fica tenso já. Que alguma coisa no carro, se não for na saída, vai ser no carro, se não for no carro, vai ser na volta. Então, são demônios que vêm os feriados. Os feriados. Quantos feriados que a pessoa ficar em casa que tem uma tragédia, uma desgraça lá, uma desavença, uma briga. Quantos feriados passamos, cada um num cômodo da casa, um para lá e o outro para cá. Isso é muito triste. Aquela coisa horrorosa. E às vezes vendo as famílias saindo e fazendo as coisas. Ai, meu, dá errado, tudo errado e tal, não sei o quê. Pois você cede lugar para o espinheiro. É isso, o demônio entra, faz a festa e pronto. E você vai cedendo o seu lugar, o seu ambiente. Então, é isso que a gente tem que entender. O servir a Deus é muito profundo. Não é essa coisa rasa, eu venho na igreja, assisto o culto, eu declaro, dou a mãozinha aqui. Não, no seu dia a dia, você vai ter muitos espinhos para tomar cuidado para não se espetar. Muitos gatilhos, muitas vezes, de falar uma besteira. Muitos gatilhos de personalidade, não gosta assim, o outro faz. Então, vamos ajustar. O outro está fazendo para provocar. Você está vendo? Não cai naquela seta. Quantas vezes que a gente tinha essas situações, alguém tem que ser mais inteligente, alguém tem que recuar um pouco, e o recuar não é mostrar fraqueza, é mostrar força. Inteligência, né? Porque aquele que acha que tem personalidade forte, que não leva desaforo para casa, que não perde a briga, na verdade é o mais desequilibrado, é o mais doente, é o mais autossabotador que tem. Porque na verdade os dois perdem, né? Todo mundo perde. Num cedo. Ai, se ela não vier me procurar, também não vou. Ah, se ele não vier me procurar, também não vou. Por fim, os dois perderam. Os dois vão ali perder a intimidade, perder a comunhão, o espinheiro assume o lugar, aí depois vai ter que dobrar o joelho para se redimir, para Deus mudar aquela situação. Mesmo, só Deus às vezes. Porque é igual a história de Gideão. A má atitude dele é o que acontece nos casamentos. Deus para de responder, tudo trava, os filhos começam a ficar oprimidos, começam a ficar arteiros, começam a ficar doentes, começam a dar trabalho, começam a mentir, porque são um monte de brechas que os pais estão dando abertura e vai atingir todo mundo. Isso a gente viveu muito com as nossas crianças. A bispa sabia exatamente quando eu e o Murilo estávamos brigados. As meninas estavam estranhas disfarçar, e ela falava, o que vocês fizeram?
Mariana, o que você fez? Poxa, Bispo, mas sou só eu? O que você fez, Mariana? 99. Tá. Mariana... Você está me discordando? Nunca, não, senhora. Mas, às vezes, Rebelião. ela sabia exatamente nas crianças. A criança está mais agitada, estão brigando, não estão respeitando, estão desobedecendo. Vocês estão com um problema. É o problema nos pais. Os pais abriram uma brecha. Aí, minha mãe, o que aconteceu, filho? Não, mãe, está tudo bem. Eu estou vendo o seu olhar. Ela vê, ela penetra na alma, assim, ó. Pode dizer não, ela está vendo, assim, só fingindo que acredita no que você está falando. Deus está vendo. Isso, aí depois ela... Jesus pode voltar? Você está falando a verdade? Claro, sim, senhora. 2 Pedro 2,20. Se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, então estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Então veja a responsabilidade, você conhecer a palavra e você retroceder, você voltar às velhas obras, é melhor que você não tivesse nem conhecido. Confirma-se neles o que é verdadeiro provérbio: o cão volta ao seu próprio vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Então, muitas vezes a gente vê essa mesma situação. A pessoa conhece a palavra, mas pelas emoções, pela incredulidade, pelo orgulho, pela autossabotagem, por não prestar atenção no que está pensando, no que está falando, no que está sentindo, ela volta ao seu próprio vômito, ela volta a se lambuzar novamente. É uma coisa muito séria que nós precisamos analisar, que é o que a gente acabou de falar, esses vários exemplos, de um passeio, de um feriado, de uma saída, de um momento juntos. São momentos que a pessoa volta ao seu vômito, ele volta nos gatilhos de fazer uma crítica, volta a olhar para o lado negativo das coisas, volta a falar, puxa, você podia ter feito assim, ou seja, no momento errado, o tom errado. São padrões que a pessoa vai mostrando que ele continua a mesma pessoa. E aqui nós vemos na palavra, mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário, rejeitaram-no e em seu coração voltaram para o Egito. Então, muitas vezes a gente vê essa situação. O povo de Israel não tinha voltado para o Egito, mas no seu coração, toda hora eles falavam de voltar. Nós podemos não voltar para o pecado, para a bebida, para as drogas, mas a gente, no nosso coração, muitas vezes a gente está voltando lá naquele passado, das velhas práticas, dos vocabulários, dos sentimentos. Você pode ir lá roubar, matar, fumar, aquelas coisas, mas as raposinhas continuam aí. Então, quando nós vemos o Gideão se eximindo da responsabilidade, ele não quis governar. Ele abandonou o seu chamado. Quando ele largou o arado dele, a missão dele, tudo foi queimado. Então, aquele filho ilegítimo que ele teve com a concubina, ele foi lá e matou, ele saiu, ele não quis cuidar de Israel, ele foi lá e teve 70 filhos. Um filho foi lá, o Abimeleque, foi lá, juntou com os amigos dele. Eu não vou ler inteiro, depois você lê aqui em Juízes 9, eu vou ler só aqui o versículo 5. Ó. O Abimeleque chamou lá uns desocupados, uns vadios, como diz na palavra, foi à casa de seu pai em Ofra e matou seus 70 irmãos, filhos de Jerubaal, de Gideão, sobre uma rocha. Mas Jotão, presta atenção, e essa palavra que ela acabou de ler do espinheiro foi Jotão que falou. Então estava tudo linkado aqui, tudo conectado.
Jotão, seu filho mais novo, o filho mais novo de Jeroboão, escondeu-se e escapou. Então todos os cidadãos de Siquém, de Bet e Milo reuniram-se ao lado do carvalho junto à coluna de Siquém para coroar Abimeleque. Então, Gideão não quis se posicionar. Teve 70 filhos, ele falou que ninguém ia comandar, ninguém ia dirigir Israel. Não seria os filhos nem os netos. Quem chegou? O Abimeleque, o espinheiro. Ninguém quis posicionar? Foi lá o rapaz, matou todos os irmãos. Todas as obras, tudo que Gideão fez foi literalmente queimado. Então, nós vemos aqui o povo coroar Abimeleque rei. Então eles coroaram o Abimeleque, eles foram nessa que, ele é nosso irmão de sangue, ele é sangue do nosso sangue. Então, eles não tinham discernimento nenhum. Eles não tinham, eram cegos espirituais. Então, assim, vamos escolher. Escolheram o melhor. Quem que era o melhor? Era sangue do nosso sangue. Esse foi o único critério. Então, o único sobrevivente foi o Jotão. Gideão não quis liderar. E as palavras têm poder. Né? Meus filhos não vão, eu não vou, ninguém vai liderar. Não foi mesmo, olha aí a palavra se cumprindo. Nas nossas palavras há poder. Ele falou que ninguém ia governar o povo. Foi lá e morreu todo mundo. Então, quando nós nos esquivamos das nossas responsabilidades, é isso que acontece. O espinheiro vai dominando o casamento, domina na mente das crianças, dos filhos. Então, quando nós não assumimos o nosso lugar, nós entramos para aquele lugar da frustração, do arrependimento. Falando ainda de Gideão, quando nós analisamos aquela palavra lá de Juízes 7, que coincidentemente ou não, eu falei no culto da manhã, quando o Gideão falou, quem estiver tremendo de medo, pode voltar. Ele só falou isso, uma simples pergunta. E nessa simples pergunta, 22 mil, como diz na King James, ficaram esperando lá no Monte Gileade. Então, se o monte é um lugar alto, certamente eles ficaram talvez ali observando tudo que Gideão estava fazendo, a seleção lá de Gideão. E quando nós analisamos isso, nós temos que analisar que numa guerra é um crime um soldado desertar. Não sei se você sabia disso. Mas mesmo que não fosse um crime, isso é uma desonra muito grande. Porque imagina só, a cara desses 22 mil homens voltando para casa. Todos eles, certamente até o fim da vida deles, eles tiveram essa frustração na vida deles. Porque uma coisa é eu fugir. Outra coisa são aqueles 10 mil, por exemplo, os 9.700 que o Gideão, que o Senhor não permitiu. Mas eles estavam lá, eles não arredaram o pé. Mas aqueles 22 mil, eles voltaram para casa, porque quando alguém não se posiciona, alguém vai se posicionar, vai ser o espinheiro. Então eles não quiseram se posicionar, eles foram omissos na vida dele. Então 22 mil morreram, terminaram os seus dias com a mulher dele pensando, meu marido é um covarde, meu pai é um covarde, meu filho é um covarde, porque ele fugiu. Porque com certeza aqui, naquele primeiro momento, eu pensei, eu não vou fazer nada, o homem está lá, olha o tamanho desse exército, mas o Senhor mesmo falou, se tivesse 32 mil e vocês vencessem, vocês iam falar que foi a capacidade de vocês. Então, faz só essa pergunta, 22 mil voltaram, ficaram lá no Monte Gileade observando. Então, se eu não assumo o meu papel, eu vou morrer no deserto, eu vou morrer frustrado, que é o povo de Israel. O povo de Israel, o Senhor falou, vão para a terra prometida, vão para a terra de vocês, vão fazer, obedeçam, acreditem na palavra. Assim, não vamos entrar porque tem gigantes. O que aconteceu? Morreram no deserto. Então a gente pode até querer fugir das responsabilidades, achar que é difícil demais, mas ao longo do tempo nós vamos descobrir, e não vai ser nem tão longo assim, nós vamos descobrir que não foi mais fácil esse caminho.
Certamente esses 22 mil acabou com a vida deles, assim, emocionalmente. Eles se sentiram uns derrotados pro resto da vida. Porque em nenhuma guerra é aceito um soldado que foge, que deserda. Então aqui eles morreram com a pecha de covardes. Filhos olhando, meu pai é um covarde, meu filho é um covarde, meu marido é um covarde. Todo mundo é um covarde. Os 300 lá, 300 valentes, 300 que foram lá e Deus abençoe a coisa, ou seja, olha a diferença. Então a gente pode até tentar se eximir de alguma responsabilidade, mas não vai ficar mais fácil. Nada ficou melhor, pelo contrário, foi um grande e terrível engano. E nós temos que assumir o nosso papel e entender que o melhor lugar do mundo, onde o Senhor nos colocou. O melhor lugar do mundo para Gideão era onde o Senhor colocou ele. O melhor lugar do mundo que o Deus te colocou, que para você, onde Deus tem te colocado, com a sua família, com suas responsabilidades. Então, se eu não assumo na minha casa, na minha família, na minha vida, no país, nas minhas escolhas, se eu ainda fico me pegando a coisas idiotas, eu não tomo uma posição, eu não olho com um olhar longo de águia, que isso daí vai ser melhor para mim, vai ser melhor para o meu país, vai ser melhor para a minha família. Eu vou ser destruído. Minha família vai ser destruída. Isso em todas as áreas. Se eu não me liderar, se eu não liderar a minha mente, se eu não obedecer ao Senhor, o mal vai liderar. Isso, ele leva tudo. O diabo é especialista em 3 coisas, a gente já sabe. Ele é especialista em roubar, em matar e destruir. Então, se eu me recuso a me posicionar, o espinheiro, certamente ele estará lá à disposição. Ele não vai apresentar desculpa, ele não vai se recusar a liderar, ele não vai falar, nossa, eu não estou preparado ainda. O espinheiro nunca fala, não, eu não estou pronto, acho que não é para mim, acho que eu sou meio incompetente. Não. O espinheiro sempre se apresenta. O espinheiro é o capeta, o espinheiro é uma amizade, o espinheiro é uma perda de tempo da sua vida, é um gargalo, um ralo que rouba o seu tempo, que você fica improdutivo, você não produz o seu trabalho. Por quê? Porque fica vendo vídeo, fica conversando com os outros, não produz, não faz o que tem que fazer. Porque a oliveira, a videira, a figueira se acovardaram, ficaram passivos. Então, o inimigo está sempre pronto. O inimigo mente, ele promete sombra, e de onde que a gente tem sombra de espinho? Ele promete que se aproximem de mim, vão dar um abraço no espinheiro. O que acontece? Então assim, ele lança suas mentiras. Aí eu tenho que tomar uma decisão. O que eu estou escolhendo? Que caminho que nós estamos escolhendo? Porque às vezes na hora a gente fala, né? Não, jamais. Vou ficar com a palavra. Vou ficar com o que eu aprendi. Mas as pessoas permitem ficar cegas. Gideão permitiu a cegueira. Aquele povo escolheu Abimeleque na cegueira. Foram levados pelo espinheiro. Eu sou parente de vocês. Vocês querem, está lá na palavra, vocês querem que 70 comandem a vida de vocês ou um só? Um só, é nosso parente. Né? Então, vamos escolher ele. É igual quando a pessoa vai votar. Gostei daquele cara. Por quê? O que ele fez? Não, achei legal o que ele falou. Ele é engraçado. Né? Ele, sei lá, ele contou uma piada. Não, igual lá que tem outras cidades menores. Não, ele prometeu lá uma cesta. Ele prometeu lá, como tem um caso aí, que prometeu a dentadura. Verdade. E a pessoa vai, ele é gente boa, né? Ele conta piada legal. É tal. Nessa que o Tiririca foi eleito. Exatamente. Ele é engraçadinho, ele faz piadinha. Então, a nossa casa, nós precisamos analisar. Como é que nós temos levado as coisas do Senhor? Nós temos levado a palavra, nós temos usado o fruto da oliveira, a unção do Senhor, os frutos da figueira, né, para alimentar de bênçãos, de alegria, de palavras agradáveis, o Espírito Santo, a videira, a alegria, o vinho, né? A alegria das coisas, o prazer em estar nas coisas. Nós vemos o mundo, nós vemos como que, infelizmente, a figueira, a oliveira e a videira perderam espaço. Então,
Jesus está voltando. Você tem recebido a palavra. A palavra tem te tornado uma pessoa melhor, você tem se aberto para ser um pai melhor, uma mãe melhor. As palavras, as mensagens têm mudado o seu caráter. As coisas têm sido diferentes. Então, se nós não nos levantarmos de uma forma correta, nós vamos perder e tudo será queimado. Então, governe. Governe a sua vida, governe a sua família, governe os seus pensamentos, governe. A virtude que encerra o fruto do Espírito é autogoverno. Então, busque isso. Amém? Fique em pé, por favor. Fale com Deus. Analisa isso que nós falamos hoje. Nós falamos bastante, demos vários exemplos. Certamente várias coisas você se identificou. É só ficar quieto. É só ficar inerte, é só aceitar. Ele vai automaticamente dominando. Você já viu uma semente de espinho, de espinheiro? Uma semente de mato? Ele nasce sozinho. Você vai num terreno, você acabou de limpar ele. Se você não planta alguma coisa, você não precisa fazer absolutamente nada, o mato vem sozinho. O espinho, o carrapicho, aquilo vem sozinho. Você não precisa fazer força. Então, o espinheiro dominar, é só você ficar quietinho. Ele vem, vai dominando, vai entrando, vai espetando as coisas, vai te afastando. Promete sombra, mas não tem sombra. O mundo está como está, porque muitos que seriam as videiras, oliveiras e figueiras, ficaram quietinhas. O espinheiro veio dominando na política, dominando nas escolas, dominando nas empresas, dominando na TV. E as pessoas foram observando apenas. Mas essa é a sua vida, é a sua família. Que decisões que você toma hoje de assumir as rédeas da sua vida, de governar. A palavra tem que fazer parte de você. A palavra tem que mudar o seu caráter. A palavra é a única coisa que te dá força para ser uma pessoa diferente, uma pessoa melhor. Porque é com a palavra, buscando agradar a Deus, pensa para falar, você pensa para agir, você se conserta, se posiciona, quebra barreiras, trabalha o seu caráter, trabalha a sua integridade, trabalha a verdade. A palavra é a única coisa que muda uma pessoa. Você não vai mudar pelo seu marido nem pela sua esposa. Você não vai mudar pelos seus filhos, você só vai conseguir ter força se mudar por Deus. E quando eu mudo por Deus, a minha família é abençoada, a minha esposa é abençoada, os meus filhos são abençoados, o meu trabalho é abençoado, porque eu escolhi agradar a Deus. Nós podemos lembrar de Abraão. Abraão escolheu agradar a Deus, quem foi beneficiado? O Ló. E Ló sempre quis agradar a si mesmo e acabou com a família dele. Então veja só, nada é coincidência. Tudo são decisões, são escolhas. Enquanto eu me omito, o diabo vai ocupando territórios. Então fala com o Senhor neste momento, para nós orarmos. Não por força, nem poder, mas é pelo teu Santo Espírito. Não por força, nem poder, mas é pelo teu Santo Espírito. Não por força, nem poder, mas é pelo teu Santo Espírito. Tu és o fogo, somos o templo. Tu és a voz, nossa canção. És nosso Deus, somos teu povo.
Como é que você sai dessa noite? Você está refletindo realmente em tudo isso que nós falamos? A palavra dessa vez está mexendo com você de verdade? Cuidado, pessoal. Cuidado. Às vezes a pessoa está sem força para orar, está sem força para reagir. Se levanta contra isso. Expulsa essa passividade. Se for necessário, pede até uma oração. Mas não aceita ser roubado. Não aceita ficar na mesma situação. Não aceita sair a mesma pessoa. Não aceita ser reprovado nos mesmos testes. Se levanta. Se levanta, é a sua vida. Lembra do exemplo dos 22.000. Lembra que eles quiseram um lugar seguro. Mas o lugar seguro, o lugar confortável, era o lugar dos fracassados. Guarda isso. Aqueles que buscaram um lugar protegido foram os fracassados. Então não tenha medo dos problemas. Não fuja dos problemas. Porque quem foge dos problemas continua fracassado. O problema continua existindo. Mas quando nós nos levantamos e cremos que o Senhor é conosco, aí vem a vitória. Porque os problemas nos fazem crescer. Eles não são ruins para a nossa vida, são benéficos. Então tem esse espírito corajoso. Fala com ele agora. Ore a Deus com força. Se você precisa de ajuda para essa oração, levanta sua mão, o obreiro vai até você. Eu peço que os obreiros agora vejam as pessoas que precisam de oração. Se você precisa dessa ajuda, dessa força, levanta sua mão, o obreiro ora com você, ajuda você a posicionar agora no que você precisa posicionar. Não perde esse momento, fala com Deus agora. Mas é pelo teu Espírito, não por força nem poder, mas é pelo teu. Oh, vem sobre nós soprar. Oh, vem. Pessoal, com os olhos fechados, mantenha o espírito, com os olhos fechados. Às vezes tem algumas pessoas que ainda continuam sem força. E eu quero que você nesse momento rompa isso. Porque muitas vezes, esse travamento é uma mágoa, é uma angústia, é uma barreira que você tem. Então agora eu quero que você tenha um ato de fé. Eu quero que você abençoe as pessoas que você eventualmente tem mágoa. Que você abençoe seu marido, que você abençoe a sua esposa, que você abençoe os seus pais, que você abençoe aquela pessoa que você está com uma barreira nesse momento. Porque senão você vai ser roubado. Você vai sair a mesma pessoa roubada. Não aceita isso. Começa a declarar agora. Ó, abençoa você. Ó, a pessoa não está aqui. Ó, a pessoa está aqui. Não interessa. Fala. Começa a abençoar. Eu te abençoo, fulano. Eu te abençoo, fulano. Eu declaro na sua vida bênçãos, prosperidade. Declaro que tudo que você fizer, você vai ser abençoado. Começa a declarar agora.
Pode ficar. Deus, somos teu povo, tu és a luz que nos cativou. Maravilhoso é, sim, tu Começa a abençoar, começa a profetizar na vida dela agora. Profetiza, se liberta disso em nome de Jesus. Abençoa seu marido, abençoa sua esposa, abençoa essa pessoa que você estava chateado. Isso é um ato de fé. Isso é um ato que mostra a sua fé, que você não é um carnal, mas que você quer agradar a Deus. Então tem esse ato de fé, declara sobre a vida dela, da sua família. Tem esse rompimento agora em nome de Jesus. Faça, quebra essa barreira. Tenha essa atitude correta agora. Tenha essa atitude correta. Meu Deus querido, abençoa, meu Pai, cada pessoa. Abençoa com unção, Senhor, com atitudes corretas de fé, de autoridade. Que ela pare de ser vencida pelas emoções, Senhor. Que ela pare de ser vencida por pensamentos, por traumas, por ofensas. Que ela pare de ser vencida pelo diabo, mas que ela tenha esse caráter, meu Pai, essa coragem, que ela se levante nesse momento, Senhor, com uma autoridade espiritual, uma autoridade que não é omissa, mas é ativa, que se lidera, que se governa, que quer uma grande vida, que vai fazer o que tem que ser feito, que vai agir em amor, que vai ter domínio próprio, que vai governar a sua vida, a sua mente, a sua família da forma correta, que não vai mais perder a oportunidade de falar a coisa certa, que não vai perder a oportunidade de fazer uma oração, de abençoar as pessoas. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, fala na mente de cada um, fala no coração de cada um, fala na vida de cada um. Que o Senhor incomode cada pessoa, Senhor. Que o Senhor incomode cada uma dessas pessoas, que elas não saiam da mesma forma, que elas passem nos testes da palavra, que elas passem nos testes, meu Pai, de um passeio, que elas passem no teste de um elogio, que elas passem no teste, meu Pai, de uma provocação, que elas passem cada um dos testes, que até então nós estávamos voltando ao nosso vômito, voltando ao velho padrão, que nós vamos a passar em cada um desses testes em nome do Senhor Jesus. E agora nesse momento eu peço que você que está com o seu familiar, junte-se a ele, fiquem próximos. Se você está deixando o seu lugar, agora você vai se comprometer com o seu familiar, seja com a sua esposa, com o seu filho, com o parente que você trouxe. Você vai se comprometer com ele em algo, não vai mais ceder. E você que o seu familiar não veio, você vai tocar nessa cadeira ao seu lado, vai dizer o nome dessa pessoa e declarar que ela vai estar aí com você. E você vai fazer promessas no seu coração agora, se comprometer com o seu coração, com essa pessoa que não está aqui com você, mas que vai estar em breve. Pega esse momento agora só para vocês, se olhem, se comprometam, digam coisas um para o outro, quebre essas barreiras agora, em nome de Jesus. sobre nós sopra, vem, sobre nós sopra, vem, sobre nós sopra, vem, sobre nós sopra.
Meu Deus querido, nós te agradecemos, meu Pai, porque eu tenho a certeza que ninguém sai da mesma forma. Ninguém aceita sair da mesma forma. Porque nós queremos viver o vinho novo, Senhor. Não tem como o Senhor fazer coisas novas dentro de um odre velho, de um carnal, de um padrão velho. O vinho é alegria. O vinho é um tempo novo. É felicidade, é prosperidade, é progresso. Então nós temos a certeza, meu Pai, eu creio, que cada um, meu Pai, sai daqui com decisões tomadas, de não voltar mais a se sujar, de não voltar mais àquela imaturidade, aquele espírito provocativo, aquele espírito negativista, aquela questão, meu Pai, que sempre ficava levantando defuntos. Não, Senhor. Eu creio que saem daqui homens e mulheres transformados pela sua palavra, que decidiram assumir o governo da sua vida, de não serem mais dominados pelo espinheiro, que dele só vem espinhos e só vem fogo, mas que nós venhamos a nos submeter à sua palavra, à sua vontade, que do Senhor vem a alegria, do Senhor vem a paz, do Senhor vem a prosperidade, do Senhor vem a sabedoria. Então eu peço, Senhor, abençoa cada pessoa, cada família, cada casal, cada um que está solteiro, cada um que está sozinho, cada filho, Senhor, que o Senhor possa responder cada oração, que as palavras, as declarações poderosas que nós fizemos, que ao chegar em casa, meu Pai, ao nos depararmos com as pessoas, haja um outro espírito. Mas mesmo se não houver, meu Pai, porque as pessoas fazem suas escolhas, nós não vamos entregar a nossa paz. Nós não vamos perder tudo isso que nós construímos e nos comprometemos com o Senhor. É o que nós pedimos, meu Pai. Abençoa o seu povo. Abençoa cada um que está com o coração aberto, sincero, dedicado ao Senhor. Abençoa, meu Pai, cada um. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por essa palavra poderosa, abençoada. Te agradecemos por essas vidas, meu Pai. Te agradecemos por essa oportunidade. Porque esse é o dia que nós temos para sairmos daqui homens e mulheres especiais, diferenciados, transformados. Muito obrigado, meu Deus. Eu peço, Senhor, fale profundamente no coração de cada um, Senhor. Aquilo que nós não conseguimos falar, que o Senhor fale mais. E que essa pessoa seja cheia do Teu Espírito e não volte mais às velhas práticas. Muito obrigado, Senhor. Nós te amamos e te agradecemos. Amém.